Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 21.830 dólares. Bitcoin que continua brigando nessa zona chata abaixo dos 22k. Meu principal objetivo vai ser tentar entender as perspectivas a partir daqui. Afinal, será que a gente já encontrou um fundo para retomar uma alta ou vem mais queda, vem mais sofrimento por aí? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar aqui então hoje falando um pouco sobre o Bitcoin no semanal, tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre essa nossa queda aqui, depois a gente vai aumentando os tempos gráficos no diário, 4 horas, 1 hora, para ver as probabilidades em cada um deles. Também quero falar um pouco sobre o S&P 500, que está continuando a queda aqui de ontem. E vamos falar também um pouco sobre o sentimento, né? Afinal, o que dita o sentimento aqui para a gente nesse momento, depois dessa consolidação? Por fim, vou mostrar onde estão as instituições e onde a gente está de olho para acumular e para pensar, tem alguns shorts nas altcoins. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e correr no meu Instagram depois desse vídeo e responder a minha caixinha de perguntas, tá bom? Então é só você vir aqui, responder a minha caixinha de perguntas, pode fazer pergunta do que você quiser, inclusive sobre o lançamento da 11ª turma dos projetos, que vai ser na segunda-feira que vem, tá? Estou muito ansioso, estou muito animado para fazer esse lançamento com vocês, porque a gente quer apresentar todo um novo ecossistema que a gente criou da Investidor Moderno e da Belotrade, com a Research, com o Membros. Cara, então vai ser sensacional. Não deixe de participar na segunda que vem e pode mandar qualquer dúvida aqui já na caixinha de perguntas. Beleza, investidores, vamos lá. Primeiramente no semanal. No semanal eu acho que é muito importante a gente entender que o Bitcoin ele está em tendência de alta já. A gente formou o pivô aqui não só acima desse ponto no semanal, mas no ponto de maior volume no semanal, cara, da história. Então, assim, é importante a gente entender isso, né? Eu tô aqui no spot, quando a gente pega nos futuros, a gente também tem um ponto muito importante, apesar de não ser o maior da história, Mas é importante a gente entender, cara, que esse não só é um pivô, mas é um pivô para cima de um volumaço. Então, assim, a gente pensar que a gente vai vir aqui fazer isso minimamente, sem nenhuma dificuldade, eu acho que é extremamente improvável, tá? Para mim, a maior probabilidade é a gente encontrar suportes em algumas zonas aqui, que eu vou destacar para vocês, e continuar a tendência de alta, tá? Pelo menos para testar ali os 25 mil dólares. Detalhe, se a partir daqui a gente começa a subir e rompe esse topo aqui dos 24, não acho que é os 25 que vai segurar. Provavelmente a partir daí a gente deve ir para os 28, 30 mil dólares, ok? Tranquilo. Tendo isso em vista, tendo a tendência de alta clara e óbvia em mente, a gente precisa entender zonas de suporte que a gente tem em prazos menores. Então eu já vou baixar para 4 horas. Em 4 horas eu vejo algumas zonas de suporte importantes, tá? Uma delas é a que a gente está brigando agora. Toda essa região de antigos topos aqui, entre os 21.600 dólares e a região dos 20.600 ali, é uma região que, sinceramente, eu não gostaria que o preço perdesse. Afinal, também é aqui a zona de 0,382 de todo o Fibonacci, desde o fundo até o topo ali. Então, é uma zona extremamente importante para mim, tá? Se perder essa zona, eu começo a ficar um pouco mais preocupado. Em especial, se a gente perder ela direto aqui. Acho improvável que isso aconteça, tá? Dificilmente a gente vai romper isso aqui sem briga, porque sabemos que tem muitas pessoas presas aqui nessa região que juravam que o Bitcoin ia corrigir a partir daqui. Agora, a gente está num ponto acima desse ponto que todo mundo achava que o Bitcoin ia corrigir, e a turma está falando que não, agora eu estava certo, agora vai despencar. Mas não é assim que funciona. O ideal é que você julgue o mercado não como eu estou certo ou eu estou errado, mas você julgue ele como potenciais oportunidades. A gente teve uma grande oportunidade de comprar Bitcoin em 15, 16, 17 mil dólares e a gente teve uma grande oportunidade de colocar dinheiro no bolso nessa subida, cara. A exposição diminuiu, colocamos dinheiro no bolso, estamos felizes da vida, com muito caixa agora para aproveitar caso o Bitcoin dê novas oportunidades. E essas novas oportunidades estão chegando. E grande parte das pessoas vai falar exatamente a mesma coisa que falou aqui. Não,
continuar caindo, vai para os 10, vai para os 12. Cara, a chance de ir para 10, 12 agora é extremamente improvável. Eu até entendo que as pessoas colocam a culpa no macro para falar, não, vai lá. Pode até ser, cara, mas não leve isso como cenário base. Esse não é o cenário base, esse é o cenário mais improvável, beleza? E a gente entende, então, que essa região entre os 21.600 e os 20.600 é a zona de suporte, é a zona onde eu estarei comprando altcoins e, quem sabe, até começando a rebalancear a minha carteira no Bitcoin, né? O que é esse rebalanceamento que a gente faz? O preço está subindo, subindo, subindo. Tem uma porcentagem que a gente julga confortável para estar exposto no Bitcoin. Se a gente vende muito aqui nessa zona e o preço começa a cair e da porcentagem que a gente está confortável, sei lá, dos 24 mil dólares aqui, o preço cai quase 10%, o que acontece com o valor que a gente está? Essa porcentagem diminui. Então, se ela diminui, eu posso simplesmente comprar mais Bitcoin para voltar para essa porcentagem de porcentagem que a gente fica confortável, de conforto, correto? Então nunca se esqueça de rebalancear e nunca se esqueça de comprar nos momentos que a turma tá falando que o mundo vai acabar, tá bom? Então tá, potencial buy zone aqui, se você não se expôs no Bitcoin, eu acho que pode ser uma boa zona para você começar colocando o pezinho. Se você, como eu, já está exposto, quer esperar quedas maiores, eu tô de olho para baixo dos 21 mil dólares aqui. Uma zona bem decisiva que, se a gente perder, a próxima zona que eu vou ficar mais de olho é uma zona bem mais abaixo que eu já quero falar com vocês aqui. Vai ser essa zona entre esses 19.200, vocês lembram tanto que era importante essa zona? Entre os 19.200 e os 18.400, tá bom? Essas vão ser as zonas, assim, que eu tô de olho para compra. Essa pequenininha aqui e essa aqui um pouco maior. Entre os 19.400, talvez a gente já comece, e os 18.400. Essas são as duas zonas. Até porque, se a gente traça o nosso Fibonacci, olha só, lá do fundão até o topo, repara que o 0,618 vai dar justamente nessa nossa zona. Então, talvez aqui seja a zona mais importante para o Bitcoin se segurar. Até mesmo quando a gente olha o nosso VPVR, tem muita gente que transacionou nessa região. Então, pode ser uma grande zona de compra, tá? Então, para mim, essa pequena zona aqui vai ser compra e aqui também. Quer dizer que eu não comprei nada ontem, que eu não estou comprando nada? Não. Tá? Mas eu estou mais de olho em altcoins que estão com um gráfico um pouco melhor do que o Bitcoin. Né? Ou que não reverteram a tendência ainda, ou que estão em suportes mais claros. Então, eu já acho que é uma oportunidade de exposição, para deixar bem claro isso. Mas pela minha estratégia, eu ainda não estou entrando no Bitcoin novamente. Né? Novamente, fazer mais compras. É claro que eu ainda estou exposto no Bitcoin. Não tão exposto igual estávamos aqui, mas bastante exposto. Tranquilo. Então, continuando, né, falando um pouco mais do curto prazo. No curto prazo, a situação está feia. Né? Afinal, a gente perdeu a zona que não podia dos 22.600, 22.300, formamos um novo range abaixo. Então, retestes aqui podem ser oportunidades para venda. Tá bom? Uma zona complicada aqui para o Bitcoin. Fica de olho. Aqui a gente deve shortar algumas altcoins para proteger as nossas exposições. Tá? Onde que a gente precisa romper de volta aqui? Alguns pontos. Primeiro, candle de força em 22.600. E depois a região ali dos 23.200 e tal. Rompeu os 23.200, galera. FOMO no mercado novamente. E espero que seja um FOMO mais saudável do que foi esse último de inteligência artificial, né? Muitas pessoas comentaram aqui, pô, mas você não gosta de inteligência artificial? Não tem nada a ver com isso, cara. Eu não gosto como as pessoas se comportam em movimentos de alto. Se as pessoas sempre se comportarem assim, e infelizmente quase sempre é, a gente sempre vai ter esses solavancos. Sempre vai subir 1000%, depois vai cair 70, 80, 90, 98. Então, é importante a gente entender que a maioria das pessoas sempre vai ser assim. Mas não quer dizer que a gente precisa também. Então, quando tá todo mundo falando que você tem que entrar nessa moeda que subiu 1000% na última semana, você vira e fala, não faz o menor sentido, né? Por isso que eu acho que para todo investidor, o trading, ele é necessário também. Para você não comprar as coisas esticadas, para você não comprar na euforia, para você não comprar sem uma estratégia, sem uma relação risco-retorno, tá bom? Agora, quem esperou, cara, pode estar fazendo grandes compras aí nas moedas de inteligência artificial, que caíram 40%, 50%, né? Inclusive, eu estou estudando, tá? Talvez a gente pense em algum investimento aí para os próximos dias ou semanas.
Mas eu acho que o mais importante é a gente entender isso. Essa nossa ideia de não estar com a manada, ser anti-manada. Tá todo mundo falando uma coisa, cara, coloca dinheiro no bolso ou abre o carrinho para comprar. Todo mundo falando que o mundo vai acabar, abre o carrinho. Todo mundo falando que as inteligências artificiais, a inteligência artificial não há dúvida que vai mudar, mas as criptomoedas de inteligência artificial vão mudar o mundo. Cara, elas são muito pequenas ainda, não tá lá ainda. É um caminho, quem sabe elas mudam. Mas otimismo exacerbado sempre é um sinal para colocar dinheiro no bolso, tá bom? Beleza, continuando aqui, né, falando um pouco sobre o S&P. Cara, o S&P para mim continua numa tendência clara de alta, tá bom? No 4 horas é sem discussão. No diário, ao meu ver, também, tá? E a grande discussão aqui para mim é se a gente está numa tendência de alta no semanal ou não, tá? Porque a gente se informou o pivô acima dos 4,100. Só que a gente ainda está numa zona meio complicada, né? Então, assim, há controvérsias, né? Tipo assim, pô, romper uma linha de tendência, formamos o pivô, estamos numa tendência de alta aqui no semanal ou não? Tem gente que vai querer que a gente rompa esse outro pivô dos 4,300 e tal. Enfim, acho que não é nosso papel julgar se tá ou não em tendência no semanal, né? O nosso papel é seguir essa tendência aqui. E eu acho que a tendência que tá puxando a gente aqui é o diário. A gente tá retestando agora, olha só, antigo topo, cara. Então falar que a gente vai despencar aqui, cara, acho que é pesar o pessimismo aí. Afinal, a gente só começa a ficar preocupado aqui no S&P 500 se a gente voltar e perder esses 3.880 aqui, tá? Aqui a gente já começa a ficar um pouco preocupado, porque a gente estaria realmente formando uma tendência de baixa no 4 horas. A partir daí a gente pode ter problemas. Mas assim, para fechar o caixão assim do S&P, igual já estão querendo fechar, para mim, só abaixo dos 3.770, esse pivô aqui ditaria pra gente uma continuação do movimento. E aí, meus amigos, segurem os cintos que o Bitcoin também deve sofrer. Beleza? Mas, enquanto a gente está retestando antigos topos no semanal, cara, não tem por que falar que a gente vai despencar. É claramente tentar prever o futuro aqui, na minha percepção, beleza? Tranquilo. Então tá. Continuando. Falando um pouco sobre o sentimento do Bitcoin. O sentimento do Bitcoin ele deu uma piorada, né, galera? A gente tem um long short rate agora normal em 1.6. Isso, obviamente, não é bom. Isso dita pra gente risco. Isso dita que o otimismo ainda está presente no mercado. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Mas, assim, também não é nada de outro mundo, né? A gente não teve grandes aumentos no Open Interest e tal. Mas isso liga um alerta, né? Não tem como a gente ficar tão otimista igual a gente ficou durante toda a alta, desde os 17 até os topos de euforia e ganância nas IA. Agora tem mais gente otimista. Então a gente precisa entender isso. E é por isso que eu não vou chegar agora e já começar a dar win nas altcoins ou comprar Bitcoin demais. Não. Estou esperando, cara. Esperando, talvez um pouco mais de desespero. Mas aos poucos, como a gente não sabe o futuro, a gente não sabe onde vai ser o fundo, já vai comprando. Eu quero aproveitar as oportunidades, né? E lembre-se que o mais importante aqui é que não existe retorno sem risco. Já dizia Rashad Mehta, o maior risco do mercado financeiro é não correr riscos. Porque se você não corre risco, você não ganha dinheiro, cara. Então, a gente precisa só correr riscos nos momentos corretos. Inclusive, fica a recomendação aí para quem não conhece a série do Rashad Mehta. Chama Scam 1992. É realmente uma baita série, assim. De uma bolha que teve lá na Índia, nos anos 90 ali, cara. É do caralho. Vale a pena vocês verem. Só tem na internet, tá? Vocês vão ter que procurar aí. Mas realmente é uma baita série, viu? Tranquilo. Continuando então, né, para finalizar. A gente continua com aquela divergência legal, com muita gente vendendo, tá bom? Então isso aqui é bullish para mim. Isso aqui é bearish. Então tá meio que se anulando assim. Só que quanto mais isso aqui subir, mais preocupado a gente fica. Não se esqueçam, a gente teve muita venda nos últimos dias. Porém, a gente não achou um fundo nessa venda em si. Então isso aqui é um pouco preocupante. A gente precisa rapidamente, pelo menos passar desses 22,100. Cara, seria muito bom passar desses 22,100 aqui.
Porque a gente já começa a ver algumas instituições tentando segurar o preço justamente ali, olha só. No 1%, 246 contra 177. No 2,5%, 359 contra 312. Ou seja, já tem mais instituição acima. Isso é um mau sinal, tá? Isso claramente é um mau sinal. Mas também não é um sinal pra gente, pô, acabou. Não, olha só, não tem tanta ordem assim, né? Tem um pouquinho ali nos 22, e pra cima, ó, não tem muita coisa. Tá meio terra de ninguém o book, né? E na Binance Futures, especificamente, o book tá mais comprador. Então a gente tenta fazer uma pressão aqui nos 21.600, onde foi o nosso fundinho ali. E também um tantinho nos 21.300, 21.100, 20.800, tá? Então aqui, ó, essa zona aqui pra mim provavelmente vai ser uma buy zone de altcoins ou de Bitcoin, como foi essa aqui, tá? Essa zona aqui pra mim foi uma buy zone. E basicamente vamos ficar de olho aí agora, né? Então, para finalizar no curtíssimo prazo aqui, olhando no 15 minutos, a gente pode ver que estamos num triângulo aqui, né? Vindo de uma tendência de baixa. Então seria bom realmente a gente passar dessa região chata de topos, não só aqui dos 22, mas esse aqui, ó. Por que eu acho que esse é importante? Por causa deste volumaço. Tá? Então vamos ficar de olho. Rompeu os 22, bom sinal, rompeu os 22 e 100, melhor ainda, para enfim a gente olhar para algumas oportunidades de short nas altcoins. Fazia tempo que a gente não shortava sem hedge, eu acho que isso vai começar aí essa semana. Beleza? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quer deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. Não se esqueça, segunda-feira tem lançamento dos projetos aqui no canal e corre no meu Instagram para você mandar dúvidas. Forte abraço.